Olá, meu nome é Lupa Kroll, integrante da terapia social juntamente com o Dr. Marcos de Noronha, e hoje vocês vão ver um pouquinho de como é que foi o encontro com o Dr. Vincenzo de Nicola, professor titular de psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá, e presidente da Associação Internacional de Psiquiatria Social. Confira. Grande honra de estar aqui com você, sobretudo com meu grande amigo Marcos. A gente se conhece sim há muito tempo. Ultimamente a gente se viu em Rotterdam, Holanda. Holanda fez outra psiquiatria, Congresso Mundial de Psiquiatria Cultural. Isso, foi muito legal. Então, é a minha segunda visita aqui. Então, o que eu tento de fazer é um resumo. Vamos expor a situação do terapeuta face à família e a família face ao trauma. Porque é um dobro desafio, né? Como a família vai lidar com trauma, como a criança vai lidar com trauma, a família com a criança e o terapeuta com a criança dentro da família. Então, mas isso é importante porque somos seres humanos, então temos também respostas, que se chama em psicanálise contra-transfer, das coisas impactantes sobre nós. Somos seres humanos. Isso também é impactante para a gente. Posso lhe dar muitos exemplos disso. Vamos apresentar um novo modelo de trauma e de terapia depois de trauma, porque o terapeuta sempre chega depois. É muito raro que estamos no momento do trauma. É sempre pós-trauma. Muito raro que a gente está no momento de trauma. É possível, mas é raro, né? Em geral, toda terapia, todo trabalho em medicina, psicologia, etc., é depois. Isso é muito importante entender, né? É banal, é simples, mas mesmo é importante. Estamos lá depois. Nós somos ambulância. Mesmo a ambulância chega depois, mas eu estou lá muito depois. A pessoa vai fazer algo estranho, a ambulância chega, vem ao hospital, eu estou aí horas, dias, semanas, meses, anos depois, às vezes, né? Não somos testemunhas, necessariamente, de trauma, direto. Então, devemos criar um espaço onde podemos testemunhar a realidade do que a pessoa viveu. A seguir, o Dr. Vincenzo nos fala um pouquinho do evento e do trauma, as possibilidades que se fecham e que se abrem. Confira. Vou só tocar esse assunto, porque eu fiz a minha tese de doutorado com Alain Badiou, um grande filósofo, que é o filósofo do evento. O evento não significa, na língua, no idioma cotidiana, algo que acontece. Significa algo que muda a vida da gente. Evento, acontecimento. Mas na filosofia aqui no Brasil é traduzido como evento, é melhor evento. Então, eu estou elaborando com um grande colega da Nova Zelândia, John Farnsworth, uma terapia baseada sobre o evento. A minha tese é muito simples, 500 páginas, mas simples, afinal. Muito simples. Tem trauma de um lado, tem evento do outro lado. Trauma fecha as possibilidades da vida. No entanto, o evento abre as possibilidades. Um não pode ser transferido facilmente ao outro. Não pode viver trauma e depois ter um evento. É muito raro. Vamos falar disso depois. Então, por favor. Eu vou falar alguns conceitos e estratégias chaves. Isso inclui a ideia de Emmanuel Levinas, um grande filósofo de origem da Lituânia, mas na França, teólogo e judeu, mas sobretudo filósofo. Ele falava que a filosofia é, antes de tudo, a ética. Tudo que a gente faz, tudo que a gente imagina deve ser ético. Então, a primeira coisa é a ética em filosofia e na vida. O diálogo relacional, que é uma ideia que pegou do Maurizio Andolfi e da ideia da terapia narrativa. Mas antes de tudo isso, Mikhail Bakhtin, um grande pensador russo, na época da União Soviética, Mikhail Bakhtin falava do
da vida, do pensamento, da narrativa dialógica. Dialógica, para mim, para Bakhtin, significa relacional. Quando 11 de setembro aconteceu em New York, com a grande tragédia, o prefeito de New York ligou para Rudy Giuliani, ligou para Richard Molika para ajudar. Grande homem. Ele construiu de novo o sistema de saúde na Sudão, na Camboja. Então, é uma grande pessoa. Ele sabe um pouco sobre trauma. Ele fala coisa extremamente simples, a história de trauma. Que devemos testemunhar a história de trauma. E como se faz isso? Esse é o desafio. Como pode construir um espaço onde é possível de ouvir pessoas? Isso não é fácil. Todo mundo acha que é possível. Todo mundo acha que a gente faz isso. Mas, na verdade, eu vejo que meus colegas evitam de ouvir a história de trauma. Fazem tudo para evitar. Vão falar de uma maneira muito legal de transformar, transcender, mudar. Porque eles mesmos, os terapeutas, os psicólogos, os jurídicos, juízes, não têm a capacidade de conter, de enfrentar, conter e viver com a história de trauma do outro. É demais. Todos os países do mundo têm trauma. Mas o meu preconceito, eu tenho uma família brasileira, né? Eu não sou totalmente no estrangeiro aqui. Eu acho que o trauma é aparente aqui. Mas ela estava dizendo que a gente não trabalha muito com trauma. Então devemos enfrentar essa realidade. Por quê? Eu acho que é porque trauma é demais. Pessoas não têm a capacidade de saber que hoje eu posso ser estuprado ou violentado na rua. A realidade é tal que pessoas preferem de não pensar, de negar, de diminuir a possibilidade. Então, não é só que é difícil para pessoas traumatizadas relatar a própria história. As pessoas que devem ouvir a história não são prontas. Eu acho isso importante. É muito pouco falado. Então, essas são as partes. Então, devemos construir uma terapia como testemunha e a terapia como relato de trauma. Isso, para muitas pessoas, é já bastante. Antropólogos, historiadores, jornalistas, todos o lado humanista, eles não acreditam em terapia. Isso é um dos resultados da minha tese. Fui convidado de fazer o primeiro capítulo de um grande livro que se chama Trauma and Transcendence, Trauma e Transcendência. O resto são teólogos. Eu era o único psiquiatra, terapeuta. O resto são teólogos e pessoas assim. Eles acreditam nessa parte, mas não acreditam na outra parte de fazer terapia, de mudar. Eles acham, eu acho, em parte, que essa é a base. Devemos testemunhar, devemos ouvir a história e ajudar pessoas a relatar e construir a própria história. Talvez isso é bastante, nem sempre. Mas sem isso, a outra parte não é possível. Trabalhei muitos anos com transtornos alimentares. Tem maneira de insistir que pessoas comem. Você faz um programa extremamente rígido, você vai ficar na cama se você não vai aumentar o peso, tudo isso. Ou pode dar medicamentos que vão aumentar o apetite e a pessoa vai aumentar o peso e saia do hospital e vai voltar a mesma coisa, porque não pode ultrapassar a mente, não pode ultrapassar o desejo da pessoa, como podemos dizer, a intenção da pessoa. Para mim, são maneiras de evitar a realidade das coisas. Lembra de falar que tem 4 condições da filosofia. Uma das condições é amor. Outra é arte, ciência, política. Então, quase todo mundo é capaz de namorar, quase tudo, nem todos, de entrar num evento. Mas o evento verdadeiramente muda a identidade da pessoa. O maior exemplo, eu acho, é São Paulo. São Paulo mudou a sua vida e mudou a história do mundo. Ela nunca encontrou Jesus. Não é São Paulo o apóstolo.
em São Paulo, que escreveu. E ele fundou o cristianismo. Não foi Jesus. Jesus não escreveu nada. São Pedro não escreveu nada. Foi São Paulo. O que aconteceu? São Paulo era Sol. Em inglês, eles chamam de Sol. Em hebraico é Shaul. Essa é outra língua que eu falo. Em hebraico, ele se chama, hebraico, aramaico, é Shaul. Ele é um judeu da sua época. Ele tem uma visão na rua. Ele mudou radicalmente. Mas ele é tão grande, ele criou uma experiência universal, tal, que todo mundo que se chama de cristão é verdadeiramente baseado no seu pensamento, a conversão de São Paulo. Interessante. Ele foi testemunha de algo incrível. E além de provas, além de fazer ciência, de ter dados, é simplesmente uma experiência radical que mudou a vida dele e a vida do mundo. Não deve ser praticante para entender isso. Alain Badiou escreveu um livro sobre São Paulo, ele é totalmente ateu, mas ele entende. A religião é estranha, é além do que podemos entender. Mas o que aconteceu com São Paulo para criar o catolicismo, o cristianismo, esse era um evento. E devemos entender quais são as condições para ter um evento. Vou falar disso daqui a pouco. Continuamos, por favor. Não podemos assumir que simplesmente você tem a vontade de bater um evento. Não podemos controlar, determinar, qualificar um evento. Chega. Podemos dizer que estamos nas condições, no sítio onde um evento é possível. Acho que no mundo hoje, vivemos num mundo onde tem grandes mudanças históricas. Mas não sabemos o que vai sair, aonde vamos chegar. Pode pegar outros 100 anos, pode chegar amanhã. Para a minha amiga Olga, o evento já aconteceu. Lula voltou em política, para ela é novo mundo. Parabéns. Duvido fortemente, eu sou da esquerda, mas duvido que ele vai mudar o mundo. Vai fazer algumas coisinhas. Mas esse vai ser o evento para o Brasil, para o mundo? Vamos ver. Mas a ideia do evento é que não podemos determinar e nomear antes do fato. É interessante. Este novo modelo será ilustrado com histórias clínicas de famílias em tratamento após, sempre após, desastres naturais humanos. E tem uma grande diferença. Se é um desastre natural, pessoas reagem de uma maneira muito diferente do que com um estupro, a pessoa é violentada, né? Porque tem alguém que é culpável. Uma vez pessoas disseram, em inglês, an act of God, uma ação de Deus. Você acredita ou não, é uma ação natural de Deus, de natureza. Mas pessoas reagem muito diferentemente quando tem alguém que tem uma faca, tem um rifle, um revólver. É muito diferente a resposta. O evento no sentido cotidiano não é a mesma coisa que o evento que muda tudo. Mas veja a reação que aconteceu em Blumenau. Não é que pessoas morreram ou foram atacadas, é que não entendemos porquê e não é fácil aceitar. Mesmo se a pessoa vai deixar um manifesto ou algo escrito, não é fácil aceitar. Então, os seres humanos precisam de uma explicação para dar sentido às coisas. Senão é muito mais pesado. A mãe vai falecer do câncer, é horrível, mas você sabe por quê. Nós estamos numa região, aqui é a Europa. A taxa de suicídio aqui é 20 por 100 mil habitantes, como da França. Talvez, eu não sei como é que está o Canadá. A taxa geral do Brasil está aumentando no Canadá. 4,5, Aqui está aumentando também. Aqui é 4 a 5 a taxa do Brasil, mas em Florianópolis, Rio Grande do Sul, a taxa é elevada, europeia. A minha reação é a minha capacidade de enfrentar as coisas difíceis da vida, da capacidade da outra pessoa. Muitas vezes as crianças são muito mais fortes do que os pais. Eu fiz pediatria antes de psiquiatria. Trabalhei com crianças com câncer.
Crianças aceitam de se injetar para diabetes, tanta coisa. Os pais sofrem demais. Então não devemos impor ou projetar sobre outra pessoa a realidade deles. É simplesmente isso que estou dizendo. E se temos a coragem de enfrentar isso, vamos descobrir muito sofrimento do povo. Então, quais são objetivos? Em geral, não só para hoje. Abrange. Agora, eu adoro esse verbo. Abranger. Abrange algumas problemáticas nos estudos de trauma e traumatismo. O que é problemática? É uma palavra que usamos em filosofia. Conjunto de problemas da mesma natureza. A problemática da adolescência, por exemplo. A natureza dos problemas que são propostos por um filósofo. Então, a problemática de trauma, a problemática de contra-transferência, a problemática de integrar, a problemática de como podemos buscar recursos. Né? Por favor, próximo. O que significa problematizar a noção de trauma? Problematizar significa dar forma de problema a. Então, tem realidade, mas vamos problematizar trauma como um assunto filosófico, um assunto terapêutico, um assunto social. É outro nível de se afastar, em parte, dos dados, fatos, e de problematizar, de criar uma forma de argumento de como podemos conceber a natureza do trauma. Por favor, próximo. Então, devemos problematizar o trauma através das noções de psiquiatria. O pensamento fundamental da psiquiatria crítica, se podemos dizer assim. Temos um amigo, Arthur Kleinman, a Harvard, que é psiquiatra, antropólogo. Ele fala sobre categoria, que é a péssima parte da psiquiatria. Precisamos de categorias, mas na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos, foi demais. Então, o projeto do DSM, o Manual Diagnóstico, iniciou durante a Segunda Guerra Mundial para fazer entrevistas com soldados, para eliminar psicopatas, etc. E iniciou com algumas páginas, e agora é 1000 páginas, assim, com ortografia muito, muito pequena. Então, essa ideia de criar categorias, versus, do outro lado, experiência. Então, devemos abrir portas para a experiência do outro, e não impor categorias sobre o outro. Esse é fundamentalmente o pensamento de Arthur Kleinman, que é psiquiatra, antropólogo, psiquiatra cultural. Devemos pensar também a noção de trauma com a família, em contexto social, familiar, comunitário, cultural, social, versus a biologia. Isso é muito importante. Tem uma biologia, mas ser pai biológico não é a mesma coisa que ser pai de verdade. Importante isso. Em Porto Alegre, ontem eu apresentei sobre, eu chamo um tio em casa, o namorado ou o amigo da minha mãe. Eu vi no contexto onde a mãe fica com crianças, às vezes é extremo que tem 5 crianças com 5 pais diferentes, né? 5 homens. São os pais biológicos, mas não assumem a relação pai-filho de verdade. Então tem uma diferença entre contexto social, íntimo, verdadeiro, muitos níveis, é simplesmente a biologia. Pode não ser o pai biológico, é ser o verdadeiro pai da criança. O verdadeiro pai, o mãe, é a pessoa que vai levar, que dá a presença, como presente, a sua presença, o que eu chamo de benção. A benção do pai é a sua presença na vida das crianças e da família. Finalmente, a filosofia tem a ideia de aporias. Aporia é um problema. Então, tem a verdade, existe a verdade das coisas, ou é só uma construção, como a teoria construtivista da terapia sistêmica? Aporia significa de problematizar. Então, tem muitos níveis que podemos imaginar.
Dr. Vincenzo nos explica também como o trauma ele se articula na arte, o sacrifício de Isaac de Caravaggio e na história, como o terremoto de Lisboa em 1755. Confira. Isso para mim, é a história fundadora do judaísmo. Para mim é marcante. Marcante. Esse é o sacrifício de Isaac de Caravaggio, o pintor italiano. Você sabe o que aconteceu? Abraão, como se fala em português? Abraão. Deus pediu para ele de matar o seu próprio filho, como uma maneira de testar a fé dele. Eu acho isso estranho. Eu fui criado católico, me converti ao judaísmo, eu vivi numa comunidade ortodoxa durante 4 anos. Era verdadeiro, incluindo na Israel. Então, é importante para mim, mas é também impactante que o Deus vai pedir a um pai de matar o filho. No último momento, um anjo chegou dizendo, não, você não vai fazer isso. Jean Paul Sartre, a gente falou de Sartre ontem à noite. Pessoas perguntaram para o grande filósofo francês Jean Paul Sartre, o que você acha dessa história? Ele disse, não o que pessoas pensam que eu devo pensar. Eu vejo essa intervenção como o Estado que é autoritário ao povo. Ele vejo o Deus dizendo para o pai de matar o seu filho como uma autoridade, ditadura do Estado contra o povo. E eu tenho o mesmo medo. É complicado, tem muitos níveis, mas de fundar uma religião sobre a ideia de matar teu filho, e depois, o momento final, vai te salvar, o anjo vai salvar. Mas tem coisas atrás dessa história que são traumatizantes. Imagina agora Sara, a mulher de Abraão, e a mãe de Isaac. Ela sabia o que vai acontecer. Então, 3 dias para ir ao Moro, para fazer o delito, né? Esperando 3 dias para ele voltar, sem saber que o anjo vai intervir para não deixar o pai matar o filho. Imagina o sofrimento de Sara. 6 dias pensando que o pai, o marido vai voltar depois de ter matado o filho. E isso é muito pouco falado, porque todas as religiões em geral são extremamente machistas, né? Eu sou homem, né? Estou dizendo isso. Então, isso é impactante para mim, porque tem o sofrimento de Abraão, com o desafio de matar o seu filho. Tem o sofrimento de Isaac, que sabia. Ele não disse nada para o filho, mas ele sabia. Prepara tudo para matar. É sofrimento de Sara. O Leonard Cohen, você está falando de Leonard Cohen, que é grande poeta, cantor da minha cidade, Montreal. Ele escreveu tem uma canção que se chama Story of Isaac, a história de Isaac. Então, todo mundo pensa do Deus, de Abraão, e a fundação da fé, mas a mãe e o filho, esse trauma, assim, eu acho traumatizante, potencialmente, digamos, pelo menos traumatizante. Um evento, um acontecimento marcador na história de Portugal era o cisma de Lisboa em 1755, por favor. Tal que o grande... Veja o terremoto, essa é uma imagem do terremoto que totalmente destruiu a cidade, né? Só uma coisa sobreviveu, por favor. Igreja do Carmo, que eu visitei em Lisboa. É a única coisa que sobreviveu. O resto foi totalmente destruído. Interessante, por favor. Então, o grande pensador, escritor, filósofo Voltaire escreveu Candide, a história dessa pessoa inocente, onde Dr. Pangloss fala tudo é pelo melhor, nas melhores de mundos possíveis. Mas a filosofia simples e estúpida, que tudo que acontece é bom e vai chegar a ser bom. Então, é uma, como se diz, sátira sobre esse pensamento. E foi desencadeado pelo terremoto em Lisboa. Por quê? Porque pessoas têm tanta fé que Deus nunca vai deixar isso acontecer, mesmo se seja natural.
ou Deus nunca vai deixar isso acontecer. E foi um acontecimento, um evento, que não quero dizer que é evento, que marcou não só Lisboa, e não só Portugal, ok, eventualmente foi Portugal, mas toda a Europa, todo mundo, porque dizendo, como podemos ter fé em Deus se Deus deixa essas coisas acontecer? E tem muitas outras coisas, mesmo o fado, a noção de saudade, são noções e práticas da cultura lusófona que fazem parte dos dispositivos, como digamos em francês, a ideia de Michel Foucault, para lidar com traumas. Você sabe a origem de fado, né? A fama em Lisboa. São mulheres que estão pensando que o marido, o irmão, o namorado está no mar e talvez não vai voltar. Faz grande parte do sofrimento das mulheres, das famílias, onde os homens são marinheiros, estão em outro lugar. Então, cada cultura tem maneiras de lidar, tem receitas, práticas para lidar com trauma e cortes da vida. Então, a história de trauma está integrada em cada sociedade, cada cultura e cada época. E muda. E devemos buscar recursos para ver como pessoas podem lidar. E só depois, ainda uma vez, só depois tentar de juntar outras coisas. Mas, sobretudo, devemos entender quais são os recursos de tal indivíduo, tal família, tal comunidade, tal cultura, tal sociedade. E por isso estou dizendo, eu quase sempre me sinto estrangeiro, porque eu sou italiano, mas fiz minha vida fora da Itália. Eu sou perfeitamente canadense, mas não perfeitamente francês, né? Então, não fui criado em francês, nessa cultura. Não fui criado, se amanhã eu venho trabalhar com Marcos, eu não posso dizer que entendo a cultura brasileira perfeitamente. Eu entendo muita coisa, mas não perfeitamente. Então, eu nunca me colocaria nesse lugar de dizer, eu entendo. Eu diria, gostaria de entender. Outra posição. Humilde. Eu gosto muito dessa posição. Eu gostaria de entender seu sofrimento. Eu acho que não estou conseguindo. Me ajuda, por favor. E isso coloca a pessoa mais alta e pode criar uma verdadeira relação. Mas é autêntico da minha parte. Não é só uma estratégia. É difícil de construir uma posição onde você fala assim, é genuíno, sincero, né? Eu vi muitas pessoas, muitos terapeutas usando essas intervenções como estratégia. Por exemplo, somos 10 pessoas atrás do espelho. Tem uma mensagem do equipe. A metade da equipe pensa que você está bem, não precisa de nada. A outra metade pensa que você é muito ruim e em desespero, não sabemos o que fazer. Se é verdade é uma coisa, já é uma mensagem complexa, né? Mas às vezes, muitas vezes não é verdade. É inventada para provocar. Eu acho isso antiético. Se eu diria algo assim, eu mudaria fortemente a maneira de transmitir essa mensagem. Eu diria, sabe, eu me sinto muito ambivalente, construí o meu grupo, e depois de tanta fala, depois de uma hora, ainda não tenho certeza que eu entendi. Uma parte de mim acha que você não verdadeiramente precisa de terapia ou de intervenções. Outra parte de mim pensa, talvez eu não entendi, talvez tenha algo segredo, escondido, você tem vergonha e não chego a entender. O que você acha? O contexto é bem diferente, né? Eu não gosto da arrogância da terapia estratégica e provocatória. Quem sou eu para provocar outra pessoa? Maurício Randolph, assim, eu gosto dele, é um grande amigo, mas ele se deu a permissão de provocar outra pessoa. Isso é muito complexo, sobretudo no dia de hoje. Talvez antigamente foi aceito, 50 anos atrás, mas agora não. Na minha sociedade seria muito pouco aceito. Não pode provocar pessoas, dizendo, mas é bom, é boa terapia. Não, pessoas não vão aceitar bom ou não. A parte dos resultados, as pessoas dizem, não, isso não é uma maneira de respeitar a vivência, a realidade das pessoas. E eu acho que algo mudou pelo melhor. No mundo. A infância é uma faca plantada na garganta. Não é tão fácil retirá-la. A infância é uma faca plantada na garganta. Enquanto ele teve 14 anos em Beirute, ele viu um incêndio onde
um ônibus cheio de palestinenses foram queimados. Ele nega que essa é a causa dessa peça de teatro. Mas eu acho que ele não entende a própria... Eu sei, é contra o que eu estava dizendo, mas a minha interpretação é que ele não é capaz de enfrentar as raízes da sua trauma, que ele testemunhou. E se você veja o filme, é impactante. Mas não é baseado sobre a mesma coisa, mas você veja como ele foi impactado. Então, ainda outra vez, eu penso assim, mas se eu encontrasse ele, não diria para ele, você não entende o sentido da tua vida, mesmo se ele seria em terapia comigo. Mas é o que eu acho que ele teve uma experiência forte, traumatizante, e por isso ele tem essa grande capacidade como dramaturgo de pensar, de falar, de criar contextos, cenas onde pessoas mostram o trauma. Mas isso é muito forte. Essa ideia é muito forte. Por favor, continuamos. Não é necessário de fazer isso, mas a ideia de Freud sobre traumatismo é muito diferente do que hoje. Um século atrás, mudou radicalmente. Antes de tudo, a primeira teoria de Freud era que as mulheres que estavam em terapia com ele falavam de trauma do abuso sexual. Ele disse claramente que ele não foi capaz de enfrentar essa realidade. Ele inventou a ideia que foi as fantasmas. Mas eu acho que ele tinha razão a primeira vez, mas também tem razão a segunda vez. Porque às vezes temos fantasmas sobre as coisas, mesmo se essas fantasmas têm fantasias, né? Fantasias que são baseadas sobre a verdade, mas ambas são verdadeiras. Mas ele negou a realidade dos pacientes. Mas eu acho, muito provavelmente, ele falava delas como histéricas, né? Mas como ele define as coisas? Ideias conscientes que ultrapassam o ego, ultrapassam a capacidade de falar. Eu acho um pouco como o dramaturgo. A emergência de impulsões inaceitáveis. Então, a reação de reprimir. Uma situação intolerável gerando afetos impossíveis de lidar, sentimentos de impotência traumática, e a pessoa vai cortar, simplesmente vai negar, cortar. Até a psicose, que você nega totalmente a realidade. Mas devemos entender por quê. Então, essa foi a base de todo o trabalho que fizemos hoje. Continuamos, por favor. A filha dele, que trabalha com crianças, né? Ela mudou a ideia. Um evento devastador que muda o desenvolvimento da criança. Isso é importante. Ele trabalhou com as crianças que sobreviveram ao Holocausto e chegaram na Inglaterra. E tem muitos estudos. Ele teve muito coragem para fazer isso, porque pessoas na época negavam. As famílias mesmas negavam a realidade dessas crianças, mas ele teve a coragem de entrar. DSM-2, enquanto era psicólogo, depois chegou DSM-3, e bem depois que eu completei a minha formação, o DSM-4, agora estamos com 5, em 1000 páginas. Né? Aí ele está usando o evento ali. Olha, traumatismo como um evento, acontecimento, além da gama das experiências humanas habituais. Essa era a definição enquanto eu estava em formação, que concorda bem com a minha experiência com esse sobrevivente do Holocausto, etc. O que mudou? Isso mudou radicalmente. Um evento tal que a morte real ou ameaçada, ou uma ferida séria, ou uma ameaça à integridade física de si mesmo ou de outros. Então, da realidade à fantasia. Então, isso aumentou radicalmente o número de pessoas que são considerados traumatizados e que precisam de tratamento. Mas esse é o capitalismo americano, mundial, digamos. Maneira de criar clientes. Responde à realidade ou cria uma realidade. Sabemos a realidade. A realidade do psiquiatra nos Estados Unidos é totalmente diferente do que... Eu posso dizer nada, eu posso dizer, eu vou ver essas crianças, ponto final. O que ele tem? Transtorno qualquer. Ninguém vai me pedir de defender. Os Estados Unidos, você não vai ser pago e não vai dar a autoridade de tratar alguém se não tem um diagnóstico. Esse é o problema.
Mas esse é natural num sistema totalmente capitalista. Isso não totalmente da esquerda, mas bastante da esquerda para criticar ainda o capitalismo. Não tem solução, né? Os maiores teoristas do comunismo, Alain Badiou, Slavoj Žižek, eu conheço tudo, eu fiz a formação com ele. Ninguém pensa que vamos ultrapassar o capitalismo. É só uma maneira de amarrar um pouco e limitar as coisas piores, como fazemos no Canadá. E para mais conteúdos relacionados à psiquiatria social, à terapia social, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dá um like nesse vídeo aqui e comenta aqui embaixo o que você gostou que o Dr. Vincenzo nos trouxe hoje. Até mais!